Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre base. Sim, base de maquiagem. E, geralmente quando nós chegamos lá, ou pedimos, né? Na loja de cosméticos e tudo mais, pedimos aí, tipo, ok, vamos comprar base, não sei o que, explicamos para o vendedor ou para a vendedora, para a pessoa que nos atende, né? O que eu fazia era isso aqui, tipo, me deram a base, né? Tipo, teu tom de pele é esse aqui, ou seu tom de base é esse. Então o que eu fazia era isso, colocava aqui no dorso da mão, assim, e depois eu espalhava, né? Eu fazia isso para saber se a base que me deram ou se a base que eu escolhi é do meu tom de pele, né? Se combina comigo. Eu ia espalhando assim, né? Espalhava. Assim mesmo, como eu estou a espalhar aqui, né? Espalhava. E depois eu só olhava assim, tipo, né? Espalhei, terminei de espalhar, eu olhava pro dorso da minha mão e eu dizia se a base, ou eu tirava a minha conclusão, né? Se a base combina comigo, com o meu tom de pele ou não. Mas, na verdade, eu estava a comparar a base com o dorso da minha mão e não a base com a minha cara, porque a minha cara tem um tom muito diferente do dorso da minha mão. Então, nesse processo de escolha de base correta para o nosso tom de pele, primeira coisa que nós temos que fazer é saber primeiro qual é o nosso tom, temos que descobrir qual é o nosso tom de pele e qual é o nosso subtom de pele, porque nós temos o tom e temos o subtom. Então, em relação aos tons, nós temos os tons claro, o tom médio e o tom escuro. Eu vou deixar uma imagem aí para vocês se localizarem ou se encontrarem, né? Naquilo que eu estou aqui a tentar explicar. E o tom claro tem os seus subtons, o tom médio tem os seus subtons e também a pele escura tem os seus subtons. E como é que nós fazemos para descobrir ou para nós sabermos qual é o nosso subtom? Em relação aos subtons, nós temos o quente, neutro e o frio. E existe uma maneira aí que se usa para se saber qual é o nosso subtom, né, de pele, que se faz aqui no pulso, né, na parte interna do pulso, do nosso pulso. Aqui na parte interna do nosso pulso tem veias, né? Temos que olhar para a parte interna do nosso pulso e ver qual é a cor das veias, né? E se as veias tiver um tom azulado, quer dizer que o seu subtom é frio. E se as suas veias aqui estiverem num tom esverdeado, significa que o seu subtom é quente. O próximo passo, a coisa a seguir que nós temos que fazer é experimentar a base, né? Nós temos que pedir para experimentar a base, porque isso aqui de aplicar no dorso da mão não é algo muito eficaz, porque o tom da nossa pele na cara é diferente do tom da pele daqui do dorso da mão. Então, nós temos que experimentar na cara. Vou experimentar duas bases, né? Que eu tenho, que são essas aqui, né? Essas duas. E vou colocar aqui um pouquinho. Só um pouquinho. Existem dois lugares para se experimentar a base. Você pode experimentar nessa parte inferior da mandíbula ou aqui em cima, onde nós passamos o iluminador, né? Coloquei um pouquinho do produto, eu vou aplicar aqui, né? Apliquei aqui a primeira base. É importante deixar secar a base, né? E quando ela seca, algumas bases mudam de cor quando estiverem secas. Então, vou experimentar uma outra base, vou colocar aqui ao lado. Coloquei. Essa primeira base tem um fundo mais alaranjado, né? E a segunda base tem um fundo mais rosado. Então, eu vou deixar secar um pouquinho e depois vamos ver se vai mudar. Vamos ver qual vai ser o resultado final, né? A base secou. E agora que secou, dá para notar uma certa diferença, né? A primeira base, né? É a base do meu tom de pele. A primeira base. Então, vou só fazer um teste. De um lado, eu vou passar essa primeira base
do lado da cara e do outro lado eu vou passar essa segunda base. Eu já passei a primeira base com fundo alaranjado, né? E desse lado aqui eu vou passar a outra base com fundo rosado. Eu estou aqui com as duas bases já aplicadas. Essa base tem um fundo rosa e essa outra aqui tem um fundo alaranjado, né? Então, vamos deixar secar só para não ficarmos com dúvidas, né? Vamos deixar secar as bases e daqui a pouco eu volto. Então, agora com as bases secas, eu deixei as bases secarem só para não ter dúvidas, né? Em relação ao resultado. Então, já estão secas e desse lado, ou melhor, vou começar desse lado. Desse lado, essa base com fundo rosado, né? Não é algo que já dá para ver que não combina com o meu tom que não combina, não é o meu subtom, né? Esse fundo rosado aqui não é o meu subtom, ficou mais claro, né? Ficou bem mais claro, enquanto que esse aqui com o fundo alaranjado é algo que sentou melhor. É importante que quando você for a passar a base, sabe, ela tem que desaparecer. Claro que não vai desaparecer assim de pele, ela deve ir de encontro com o seu subtom, né? Então, é muito importante experimentar a base no lugar certo para você saber se é realmente do seu tom de pele, se é do seu subtom e tudo mais, né? Então, a base que eu tenho usado é essa, que tem um fundo alaranjado, é o meu subtom de pele, né? Ou com subtom quente, devem apostar em bases com fundo alaranjados ou amarelados, né? Pessoas com subtom frios devem apostar em tons, em subtons fundo rosado, né? Que nem esta base aqui. Para você escolher uma boa base, primeiro deve saber qual é o seu tom de pele, depois conhecer qual é o seu subtom, depois aplicar no lugar correto. Nada de aplicar no dorso da mão, nem no pescoço, aplicar na cara. Não vai aplicar assim como eu apliquei, né? Mas coloca aqui tipo uns 2 traços ou as bases que você quer experimentar, né? Vai colocando aqui ou pode experimentar aqui onde nós passamos o iluminador, né? Então, eu espero que você tenha gostado dessas dicas. Se inscreva no canal se você não é inscrito para acompanhar mais dicas como essas. Um super beijo e até a próxima. Tchau!